Gente, como é que vocês estão? Tudo bem? Me atrasei um pouquinho aqui para postar esse vídeo, eu tive uns probleminhas, mas tá tudo certo. Essa semana a atividade é só assistir o vídeo mesmo, assistir e fazer anotações possíveis dentro daquilo que a gente já vem discutindo, tá bom? Então, se você não está com o seu caderno aí, sugiro que você pegue, faça as anotações. Que eu vou abordar aqui nesse vídeo não é nada muito além do que a gente já está falando, né? Eu vou tentar focar mais aqui no conceito de enclaves fortificados, né? Tentar trazer alguns exemplos e uma relação com o que a gente já vem discutindo, tá? Mas é bom fazer anotação. Então toda vez que você pegar um vídeo aí, pegue seu caderno também, vai rabiscando aí, tá bom? Esse conceito de enclaves fortificados, que ele é abordado no finalzinho do texto que eu coloquei para vocês, é de uma antropóloga paulista, a Teresa Caldeira. O texto até fala sobre, né, traz a referência sobre ela, ela também vem pesquisando, né, sobre a questão da segregação socioespacial, né, a questão do processo de favelização, né? Então ela é da área que a gente chama da sociologia urbana, tá? Então vamos lá, começar com uma questão aqui, para a gente chegar até o conceito, né? Você tem algum espaço que você entra e você se sente seguro, mas ao mesmo tempo que você se sente seguro, você se sente isolado dos outros grupos, das outras pessoas? É possível isso? Eu estou seguro aqui no canto, mas sabendo que eu estou seguro porque eu estou isolado? Óbvio, né? Super possível. Em que momentos, em que contextos, em que lugares a gente se sente dessa forma? Seguro, porém isolado ao mesmo tempo. 10 segundos para você ir pensando. E eu vou continuando aqui, tá? Então essa é só uma questão para nortear mesmo, tá? A gente iniciar por ela e aí a gente vai discutindo aqui aos pouquinhos, tá? Então, o que a Teresa Caldeira vem trazendo, né, e outros teóricos aí da questão urbana, né, é a distinção social entre bairros. O que nos leva a ter uma diferença entre os bairros? É só uma diferença geográfica? É só uma diferença econômica? Por que alguns bairros são mais valorizados economicamente que outros? Por que alguns bairros são tidos como perigosos e outros como seguros? Será que, de fato, alguns bairros são mais perigosos que outros? Ou isso é uma coisa que povoa mais o nosso imaginário, né? A gente consegue mensurar o quanto um bairro é mais inseguro que outro bairro, né? Então, essa ideia que a gente traz, né, de um bairro perigoso e bairro seguro, a gente traz baseado em quê? Nas informações dos meios de comunicação, né, naquilo que os meios de comunicação vão apresentando para a gente, nas nossas experiências com cada bairro, né? Quantas vezes você não se pegou falando que o bairro X é muito perigoso, mas você nunca foi naquele bairro, né? Ou você falando que aquele bairro é perigoso porque você foi assaltado naquele bairro, né? Então, é com base em quê que a gente define que um bairro é seguro ou inseguro, né? As nossas experiências, os meios de comunicação que o governo coloca, com dados, estatísticas, com base em quê? Independente do que nós nos baseamos para fazer essas afirmações, dessas construções de segurança e insegurança, né? Essa distinção é dada, né? E ela é dada por diversos fatores, né? Então, a distinção entre um bairro e outro, ela tem fortemente uma construção com base na desigualdade. E isso é uma coisa que a gente já vem discutindo, né? A questão da favela, do higienismo, né? Da segregação, né, espacial, segregação socioespacial, né? Da forma com que alguns grupos sociais, né, a população negra, a população mais pobre, a população mais marginalizada, ela vai sendo colocada à parte, nos cantos da cidade, né, que a gente chama das regiões periféricas. Então isso é feito com base em uma série de fatores, em questões políticas, né, no vídeo lá da favela eu falo sobre isso, em questões econômicas, né,
Então, falar de uma distinção entre os bairros é falar, obviamente, de uma desigualdade social, né? Então, a desigualdade social, ela desemboca também numa... ela se estrutura também numa organização espacial. A desigualdade social, ela não está somente nos salários, né, nas roupas, mas a desigualdade social está também estabelecida nos espaços da cidade, né? Que espaço da cidade eu posso ir, que espaço da cidade eu não posso ir, que espaço da cidade, por exemplo, os moradores da favela podem usufruir e que espaços eles não entram, né? Que espaços a população negra acessa, que espaços a população negra ela está excluída, né? Então, nesse sentido que a gente fala que a desigualdade ela se desdobra numa desigualdade espacial da cidade também, né? Então, se a gente olhar as cidades, né, a nossa cidade, as cidades, principalmente os grandes centros urbanos, a forma como a cidade está estruturada é de forma a reforçar essa desigualdade social, né? Então, a gente está falando que a desigualdade social ela também está na estrutura, ela também está nas edificações, ela também está nas ruas, nas praças, nos bairros, né? Certo? E tudo isso é reforçado. Esse termo aqui é um termo que o texto não traz, né? É fruto de uma outra discussão, mas eu vou trazer aqui para gente, que tem uma relação bem direta, que é da chamada indústria do medo, né? Não é um conceito que existe, né? Por isso que ele está entre aspas. Da chamada indústria do medo. O que é a indústria do medo? Lembram lá da primeira questão que eu coloquei nas aulas sobre violência? Que, de fato, a violência ela está aumentando ou a sensação de violência que ela aumenta, né? Então, a gente colocou que depende, né, depende do contexto, depende de que tipo de violência, né? Então, se a gente pensar no medo, o nosso medo ele está cada vez maior em se tratando de violência, de insegurança, né, segurança pública. O nosso medo está cada vez maior, né? Por que o nosso medo está cada vez maior? Ou não, ele se mantém, né? Existe grupos, instituições que elas têm como objetivo provocar o medo na sociedade, o medo nas pessoas? Sim. Essa é a chamada indústria do medo, né? Por quê? Algumas instituições elas têm como padrão de segurança o próprio medo. Então, quanto mais pessoas com medo, quanto mais pessoas inseguras, mais elas conseguem vender ou controlar algumas pessoas, né? Vender alguns produtos de segurança e também é uma forma de controle da população, né? Obviamente, se você para e pensa, quando você está com medo diante de alguma situação, seja ela qual for, medo, eu falo extremo medo. Como que a gente fica quando a gente está com muito medo? A gente fica meio que paralisado, né? A gente não consegue pensar direito. É muito difícil tomar uma decisão quando a gente está com medo, né? Porque o medo paralisa a gente mesmo, né? Enquanto mais medo tem, medo coletivo, medo no contexto social, mais fácil fica para alguns grupos nos controlar, né? Então, estabelecer um poder, um domínio sobre nós, né? Então, por isso que essa indústria do medo, ela existe, né? E ela é cada vez mais ampliada. E aí o que acontece? De quem é a responsabilidade pela segurança? Quem é ou deveria ser a responsabilidade? Peraí, tomar uma aguinha aqui rapidinho. Tampar tudo. Tampei o copo porque tem propaganda. De quem é a responsabilidade pela segurança? A responsabilidade pela segurança deveria ser do Estado, né? Só que com a indústria do medo, o Estado ele minimiza ao máximo, né, essa responsabilidade pela segurança. E a responsabilidade pela segurança acaba sendo transferido para as empresas privadas.
Por isso que é de interesse de alguns grupos que o medo seja cada vez mais ampliado, né? E aí isso acaba provocando o quê? Uma descrença das instituições públicas. Ah, a polícia não resolve a questão da segurança. Ah, o governo não resolve. Né? E essas falas, elas são ecoadas cada vez mais. E aí o que? Se direciona a responsabilidade pelas empresas privadas. Né? Quem contribui muito para a indústria do medo são os próprios meios de comunicação. Então, se você olhar aí, a maioria dos canais abertos de TV, eles têm programas que programas ou reportagens que o objetivo é esse, que as pessoas fiquem amedrontadas mesmo, né? Cidade Alerta, tem outro programa da Record que eu esqueci o nome agora, que tem aquele deputado do Espírito Santo que apresentava, não sei, tem muito tempo que eu não vejo, né? Balanço geral, né? Então o que? Programas que falam somente de violência, de insegurança, de assalto, roubo, sequestro, estupro, por aí vai, né? Isso faz com que as pessoas fiquem, de fato, amedrontadas, certo? Então essa é a indústria do medo. Existe toda uma articulação para que a gente tenha medo, né? E aí o que isso tem a ver com os chamados enclaves fortificados? Isso acaba gerando, né, essa insegurança cada vez maior, né, acaba gerando o que a Teresa Caldeira chama dos enclaves fortificados. O que são os enclaves fortificados? Né? Coloquei aqui um terceiro tópico. Os enclaves fortificados, eles são espaços privados, já que a segurança ela acaba deixando de ser, né, responsabilidade da instituição pública, né, do Estado, para ser das instituições privadas, né? Então os enclaves fortificados acabam sendo esses espaços privados, fechados, monitorados o tempo todo, né? E isso aqui, os enclaves fortificados, ela não define muito bem assim que espaços são esses, porque podem ser uma diversidade de espaços, pode ser minha própria casa, pode ser o meu bairro, né? Bairros, por exemplo, bairros que são fechados, né? Se pensar em aqueles grandes condomínios, né? Na Serra tem muito, na região de Laranjeiras, por exemplo, tem muito, né, aqueles grandes condomínios com muitas casas, 200 casas num condomínio, né? Então é um bairro dentro de outro bairro. Aquele condomínio, ele é um enclave fortificado, né? Os shoppings são enclaves fortificados, né? O que esses espaços eles nos levam, né? Eles fazem crer com que cada um deve se isolar. Por quê? A gente deve se isolar dos outros grupos, dos outros bairros, das outras pessoas que são vistas potencialmente como perigosas. Não é isso que a gente vem discutindo? A população pobre é perigosa, a população negra é perigosa, né? Então, já que eles são assim, né, todos aqueles grupos que são diferentes ou que eles estão, na visão dessas pessoas, né, que eles estão abaixo da gente, então eles devem ser separados, eles devem ficar de fora. Então eu criar um espaço aqui que é um espaço meu, né? E qual é o problema disso? O problema é que essas pessoas acabam convivendo somente com os iguais, né? Somente com os iguais. O que aqui não é um termo usado pela Teresa Caldeira, mas um termo que a gente tem usado muito, né? Nos últimos anos, aí, dos últimos 2, 3 anos, o termo bolha, né? Os enclaves fortificados, eles acabam reforçando ainda mais as convivências nas bolhas, né? Então essa ideia de convivência com as diferenças, elas acabam sendo minimizadas, né? As pessoas ficam ali só convivendo com os seus iguais, com os seus semelhantes, né? Então, os enclaves fortificados nas cidades. As cidades acabam representando uma proximidade espacial entre grupos heterogêneos. Na cidade tem todo mundo, né? Pessoas totalmente diferentes umas das outras, né? Obviamente, certo? Porém,
há uma separação social, né? Então a gente convive junto, mas não convive na verdade, né? Porque os enclaves fortificados eles vão estabelecendo, né, as convivências somente entre as bolhas, né? E aí isso acaba sendo também uma política segregacionista, né? Acaba levando aqui a uma segregação através do que ela chama dos muros físicos e dos muros simbólicos. Então, se a gente pensar num shopping, o shopping é um muro físico, né? Se a gente pensar, por exemplo, o Shopping Vitória, todos os grupos sociais eles estão presentes ali, né? Todas as classes sociais elas estão presentes. Porém, algumas alas elas são colocadas somente para alguns grupos, né? Se a gente pensar, por exemplo, não sei se é ala que fala, mas é uma ala nova que tem do Shopping Vitória que é perto do cinema, né? Então é um corredor com algumas grifes, né? Algumas lojas de marca, enfim. Então é um corredor onde uma determinada classe social ela acaba não estando muito presente, né? Então, o que esses enclaves fortificados eles acabam percebendo? Olha, a gente faz aqui, né? Inicialmente o shopping quando ele foi criado lá na década de 90 era para algumas classes sociais mais favorecidas. Porém, as classes sociais menos favorecidas começaram a frequentar também, né? E aí, dependendo do shopping, ele começou a perceber o que? Olha, a gente precisa separar. Então, uma ala para a classe mais popular, uma ala, né? Porque a classe popular ela também consome, né? Ela também gasta, né? Por isso que é destinado a alguns espaços, né? Algumas lojas para classes populares, alguns espaços para classes sociais mais favorecidas, né? Mas, de certa forma, o shopping é um muro físico. Os condomínios, eles são muros físicos, né? Eles existem, né? Eles são materializados. Porém, na cidade, existem vários espaços que eles têm os muros simbólicos. Como assim os muros simbólicos? É estabelecido somente, né, o próprio termo já diz, simbolicamente, uma separação entre um grupo e outro, né, entre um espaço e outro. Um exemplo disso, coloquei aqui, a Praia da Ilha do Boi. Não sei se alguém costuma frequentar a Praia da Ilha do Boi, mas duas praias que me vêm assim, de uma forma mais imediata, para trazer como exemplo, é essa praia maior, né? Acho que é Praia Grande, eu acho que chama, da Ilha do Boi, e a Praia da Costa também, né? Por quê? A praia, todos os grupos, todas as classes sociais estão presentes, né? Certo? A praia, tá todo mundo lá. Pobre, rico, preto, branco, enfim, né? Tá todo mundo lá. Porém, dependendo da praia, como é o caso da Ilha do Boi, existem alguns muros, né? Que eles separam as pessoas. Se quem costuma frequentar aí, se você começar a reparar, depois da pandemia, obviamente, né? Invente de a praia não, mas você repara que no lado direito, muito aqui, né? Mas aqui no lado direito da praia da Boi tem umas pedrinhas. Você repara que tem muita criança, muitos casais de crianças, né? Na parte, essa foto não está favorecendo muito não, tá, gente? Mas é uma foto que eu achei na internet. Numa parte do meio aqui na areia, fica muita gente jogando altinha, né? Numa parte mais interna, fica muito assim, um público aí na faixa dos 20 a 30 anos, né? Mais um público assim, de galera. E nessa parte aqui da esquerda, né? Fica um monte de jovenzinho fumando maconha, né? Tá todo mundo ali convivendo, né? Os maconheiros, as crianças, todo mundo, né? Um público aqui, um público, digamos, vou colocar assim, tá? Um público mais universitário, né? A playboyzada aqui jogando altinha, tá todo mundo. Tem muros físicos? Não, né?
Mas existe simbolicamente um espaço de um e o outro. Obviamente que, por exemplo, aqui o casal que está com as crianças, eles não vão levar lá no final para que, com o pessoal lá fumando maconha, né? Acho que não teria problema nenhum, né? Enfim, mas isso é, digamos, respeitado, né? O espaço de um e outro. A Praia da Costa é a mesma coisa, né? Então, tem lá a parte, né, que o povo chama de Beverly Hills, fica o povo lá com a sua tacinha, tomando gin tônica, lá perto da pedra, perto do farol, já ficam classes mais populares, né, o povo fazendo churrasco, né, enfim. Esses são os muros simbólicos que existem na cidade. Certo? É só um exemplo. Então, a gente for verificar vários outros espaços da cidade, se vocês quiserem comentar aqui também, ótimo, né? Pra gente, né, não sei qual é a realidade de vocês, os espaços que vocês frequentam, mas seria bom assim, se vocês comentassem pra gente até pensando, né? Outros lugares que existem esses muros simbólicos. Certo, gente? Então esses são os enclaves fortificados. Acho que é isso, né? Um resumão, sim, uma ideia mais geral, tá? E o grande problema é esse, né? Quando esses enclaves, essas fronteiras são muito rígidas, acaba que não há uma convivência. Então essa ideia assim, conviver com o diferente, né? Acaba sendo uma ideia muito que abstrata, né? Porque na prática, esses grupos acabam não convivendo. Cada mundo ali na sua bolinha, no seu mundinho. Tá bom? Ó, beijão em todo mundo. Se cuidem.